Oi pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo, agora sobre história. Em específico, vamos estar falando sobre a eletricidade e a evolução da iluminação. Não esqueçam de deixar o seu like lá e também de se inscrever no canal para que os vídeos continuem existindo, tá bom? E o canal também. Bom, vamos estar falando sobre eletricidade no Brasil. Quando que a gente começou a fazer o estudo e guardar essas fontes, né? Há 160 anos atrás, a gente não tinha energia elétrica. A iluminação era feita por velas, lampiões a gás e lamparinas com querosene. Vou mostrar para vocês como que era a imagem dos lampiões a gás ou a óleo, nesse caso a gás, né, há 160 anos atrás, e as lâmpadas com querosene. Isso nas moradias e de uma maneira geral, tá bom? Olha só como que eram os lampiões, tá vendo, ó? Ó, tem uns até, inclusive, que usavam o gás aqui, tá vendo? Né? Então, lampiões a gás e a óleo. Aqui é o caso de uma lamparina com querosene, tá vendo? Tá? Bom, ainda sobre o vídeo, ainda sobre a iluminação, nós vamos estar falando como que eles faziam antigamente para conservar os alimentos. Então, para as carnes, eles usavam a técnica da secagem e da salga, ou seja, usavam sal. E para as frutas, caldas de açúcar. Bom, com a chegada da eletricidade, casas e ruas começaram a ser iluminadas por lâmpadas elétricas. E as casas e as famílias começaram a ter aparelhos movidos a energia elétrica, né? Então, aparelhos que ligavam na tomada, né, elétricos. Esses aparelhos movidos a energia elétrica se chamavam eletrodomésticos. Quais que a gente tem de exemplos aí? Geladeira, TV, chuveiro, computador, micro-ondas, ferro de passar roupa, máquina de lavar roupas, que mais? Rádio e por aí por diante, tá bom? Bom, a iluminação nas ruas, a gente fez aqui um breve apanhado mostrando por período qual era o tipo de iluminação que tinha naquela época. Então, a mais antiga, que é há 200 anos atrás, a iluminação era feita nas ruas por lampiões a óleo. Começou nas ruas das grandes cidades, porque era onde tinham mais pessoas, né? Então, começou em específico no Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, há 160 anos atrás, a iluminação nas ruas era feita por lampiões a gás. Então, começou com lampiões a óleo, depois com lampiões a gás, e aí já não era só nas ruas das grandes cidades, né, onde tinha muita população, e sim em ruas de algumas cidades brasileiras. E há 100 anos, que é um marco, foi quando a gente começou a ter iluminação por lâmpadas elétricas. Por um tempo, conviveram juntas a iluminação a gás e a iluminação elétrica. E acabou predominando a iluminação elétrica porque já não tinha mais funcionários para acender e apagar as iluminações a gás, tá? Lembrando que há 100 anos, como que era feito o controle, né, das lâmpadas elétricas? O controle do horário era feito, o controle de horário de funcionamento das lâmpadas elétricas era feito por uma central de abastecimento de energia, tá? E como que é a iluminação atual? A iluminação atualmente é feita por lâmpadas que acendem e apagam automaticamente, tá? É feita por sensores, essas lâmpadas têm sensores. Então, quando é de dia, a lâmpada apaga sozinha. Quando começa a anoitecer, ela acende sozinha. Bom, vamos entender da onde vinham a produção de energia elétrica, né? Qual era o local da produção? Onde gerava essas energias elétricas? Bom, há 100 anos atrás, como a gente viu que há 100 anos atrás eram as lâmpadas elétricas, então há 100 anos atrás, né, foram construídas as primeiras usinas elétricas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Atualmente, a mais usada é a usina hidrelétrica. Significa o quê? Que são usinas que geram energia através da força da água dos rios, de grandes rios, tá? Então, usina hidrelétrica gera energia através da força de grandes rios, tá bom? Da água de grandes rios. Mas, como a gente tem poucos rios no mundo, no planeta, né? Porque
tá faltando, a gente tem muita água, mas é água salgada, né? E aqui que a gente usa nas usinas hidrelétricas são águas de rio, doce, né? Rio é água doce. Então, o que acontece? Começou a se desenvolver algumas outras alternativas que estão em crescimento. Essas outras fontes de energia se chamam fontes renováveis. Significa o quê? Que são usinas ou fontes que que nunca podem acabar, né? Nunca pode se esgotar. Então, por exemplo, as usinas eólicas. Vamos dar uma olhadinha como que são as usinas eólicas. Olha só um exemplo aqui de energia eólica. Ela é produzida pelo vento, ó. Tá vendo? O vento bate, essas hélices giram e começam a produzir energia. E também a gente tem as usinas solares, que geram energia pela luz do sol. Olha os painéis aqui, ó. Painéis solares. O sol bate aqui e começa a gerar energia. Então, quer dizer, nunca vai acabar a energia, né? Porque a gente está usando um recurso natural, um recurso da natureza, tá bom? Bom, entendendo um pouquinho melhor, em 1889 foi inaugurada a iluminação elétrica na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1889. A iluminação elétrica. Depois de 3 anos, em 1902, foi inaugurada a primeira linha de bonde elétrico no Brasil, porque antes os bondes eram movidos por burros ou cavalos, por tração de animais, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre algumas maneiras de se economizar energia elétrica. Então, apagar a luz quando não há ninguém no lugar, exemplo no quarto, na cozinha, na escola, na sala de aula. Fazer principais atividades de dia, evitando que as luzes fiquem acesas à noite, muitas luzes, né? Que mais? Evitar de abrir e fechar a porta da geladeira muitas vezes, deixar desligado TVs, rádios, computadores, videogames, eletrônicos que não estivermos usando. Ao usar chuveiro elétrico, devemos evitar tomar banhos muito demorados, né? E tem uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Antes de entrar aqui nesse assunto de aquecedor solar, olha só um exemplo de usina hidrelétrica, tá vendo? Ó, a água dos rios, aqui tem a usina, que faz gerar bastante força aqui para cair a água e aí gera energia, tá bom? Aqui um exemplo de usina hidrelétrica, tá? Bom, falando sobre aquecedor solar de garrafas PET. Então, a gente viu aqui, ó, que uma pessoa aqui no Brasil inventou essa forma de gerar energia. E o que acontece? Usou garrafas PET. O que isso traz de benefício? Baixo custo, gasta pouco, é fácil fabricação, porque a garrafa PET eu consigo encontrar em qualquer lugar, e é ecologicamente correto, porque são embalagens recicláveis, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu queria falar, o horário de verão, no período de verão, economiza energia elétrica, porque o dia ele é maior, o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Com o horário de verão, eu consigo fazer com que o dia tenha um período 1 hora a mais, tá bom? Durante o dia. É isso aí, pessoal. Bom estudo.